Eu quero nesta manhã ter todo o tempo e liberdade para vos falar. Eu sempre procuro falar a vocês de coração para coração. Que você saiba sempre que nós ocupamos este púlpito para falar de coração, desejando que você alcance a altura daquilo que Deus está falando e que cresçam na vida espiritual. Nós não somos profissionais de púlpito, não. Nós somos pastores, verdadeiros pastores. Então, nesse momento, eu quero falar, nessa manhã, eu quero falar sobre escândalos. Agora quero falar como você pode evitar ser um promotor de escândalo. Isso deve ser uma preocupação individual, para que nunca você seja um tropeço. Escândalo quer dizer tropeço, para quem quer que seja. Então eu quero abordar um pouco sobre este assunto, e nós iremos falar sobre 10 tópicos para vos ajudar, que você não venha a ser uma baixa ou uma farsa. Está bem? Vamos orar. Pai, assim como essas crianças foram dedicadas, entregue a Ti, nós nos recomendamos ao Senhor para falar e também Teus filhos para ouvir. E permita que a boa semente possa cair em terreno fértil e que possa produzir frutos para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus, ocupe, Senhor, este ambiente, este púlpito, e ocupe os corações, Senhor, e que possa, nessas horas difíceis de confusão e tantas coisas, mas que Teus filhos possam se firmar e ver o caminho com nitidez, e que o Senhor nos converta a Ti a cada dia. Em nome de Jesus, amém. Ainda de pé, eu quero fazer uma leitura nas Escrituras, 1 Coríntios 10. Eu não marquei, mas já acho. 1 Coríntios 10, verso 32. Paulo nos diz assim: portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Quer dizer, ele nos diz para andarmos de uma maneira tal que não dê escândalos para os irmãos, que é a igreja, para grego, para judeus, quer dizer, para todos aí fora. Patrão, vizinhos, todos. Que o Senhor nos abençoe. Agora eu quero... Podeis assentar? Eu quero ler sobre a Escritura em Lucas capítulo 17, verso 1 e 2.
onde Jesus nos diz assim: é impossível, olha bem, é uma coisa impossível que o próprio Deus declara. É impossível que não venha escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Olha bem a palavra, ai daqueles por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma pedra de moinho. É uma pedra grande, pesada, onde colocava o trigo ali em cima e girava a outra pedra para poder moer o milho. E é uma pedra que tinha um buraco no meio, por certo, amarraria a corda, passaria por aquele buraco para que ela não soltasse, né? Melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar do que fazer tropeçar um destes pequenos. Ainda tomando Mateus capítulo 18, vamos começar aqui pelo verso 7 em diante. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venha escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem, quer dizer, quem promoveu o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida como coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o, atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno. São figuras que Jesus toma, pé, mãos, olhos, para demonstrar que é melhor perder esses membros, coisa que ninguém faria, mas não é o membro em si, é uma figura do que pessoas perder a sua salvação. Eu quero falar um pouco sobre escândalos. Essa palavra quer dizer tropeço. É jogar um tropeço na frente de alguém que, vamos dizer, que está caminhando ou que está principiando a sua caminhada, e fazer esse alguém tropeçar e cair. Agora, um escândalo, ele causa choque. Quando pessoas que você confia, pessoas de quem você espera o maior exemplo, aquela pessoa se porta de uma maneira errada, irresponsável. E então o escândalo, ele traz choque. E todo choque, ele traz indignação. E ele traz fraquezas, traz queda, leva pessoas a se enfraquecer e até se escandaliza de tal modo que vira as costas para o Evangelho.
E tudo isto, irmãos, envergonha o Evangelho. E o escândalo traz desconfiança, traz desprezos. Agora vamos ver que o cristão tem que viver, procurar viver, buscar viver, se esforçar para viver, para trazer crédito. Trazer crédito, não descrédito, mas trazer crédito ao Evangelho. E o crédito ao Evangelho é feito através do testemunho, do meu testemunho. Eu sempre digo aos colegas pastores que ministério é crédito. Se você tem crédito, você pode comprar em qualquer loja na cidade, você é um bom cliente. Mas se não tem crédito, se perdeu o crédito, não importa dizer, olha, antes eu pagava minhas contas certinho, ou isso, aquilo. Então, quando se perde o crédito, não é fácil limpar o nome. Há um preço que se paga, um preço até vergonhoso. A pessoa precisa comprar um objeto, aonde tem uma necessidade em casa, chega ali, não tem nome, não tem crédito. É vergonhoso isso. E quando acontece isto, entre ministros, por exemplo, uma queda moral, não só isto, né? Mas também aquela ditadura pessoal. A pessoa age como se fosse o dono da igreja, o dono do povo. Faz como quer, joga para lá e para cá. Ameaça, usa o nome de Deus. Tudo isso um dia, tudo isso vai empurrando para o descrédito. Eu, no meu modo simples de ver, se a pessoa perdeu totalmente o crédito, o maior favor que poderia este pastor é sair da frente do povo. Que confiança tem as famílias de deixar sua jovem entrar no escritório, fechar a porta e para falar com o pastor. Então, isso é terrível. Se eu fosse um pai, eu teria meu pé atrás. Você também. Então, um ministro ele tem que ter crédito. Um pai de família tem que ter crédito junto à sua família. Não adianta dizer a esse marido, eu sou o chefe, eu sou o cabeça, eu sou isso, eu sou aquilo. A sua vida fala mais alto do que as suas palavras. É a vida, é o viver diário. Então nós devemos procurar viver para trazer crédito. Vocês querem ver como uma coisa traz descrédito? Olha no mundo da política. Não vamos falar disso, mas eu só quero lembrar os passos. Quando você lembra do mensalão, quando você lembra do Lava Jato, quando você recorda que passaram a mão sobre tanta gente, bilhões foram roubados, nada foi devolvido, pouca coisa foi devolvido. Por certo, agora vai ser requerido. Se a Suprema Corte perdoa,
julga as coisas conforme suas conveniências. Precisamos da Suprema Corte, sim, mas de homens limpos, homens que realmente defendam a Constituição, a lei. Mas vamos aqui. Ultimamente nós vimos o roubo dos velhinhos. Um partido que se gaba de defender os pobres, matar a fome, roubou através da a cúpula por ali, é o que diz os noticiários. Bilhões e bilhões. Nós vamos devolver. Devolver com o quê? Com mais imposto dos contribuintes? Então, são coisas que trazem descrédito para a classe política. E se há uma classe desacreditada, é os políticos. Alguém entra ali com boa intenção, sinceras intenções, mas se não adequar ao sistema, não tem nada que vai ser aprovado por ele. Então, nós vemos, irmãos, isso aí que causa indignação à população. Como disse Jesus, com mosquito e engole camelo. Quando se defende ali a democracia ou isso e aquilo, prenderam velhinhos com a Bíblia na mão, pessoas que estavam orando, enquanto, na verdade, os grandes culpados estão soltos. Vamos ver se vão condenar, se vão pelo menos tirar os bens dessa gente que roubou bilhões e bilhões. Não é fazer-nos pagar o que outros levaram. Então, eu só estou dando um exemplo simples. Isso causa indignação, não causa? Para todo brasileiro? Não tem quem não ouça isso, que não fique indignado. E ninguém é condenado, ninguém é preso, nada é devolvido, mas é você que tem que pagar. Os impostos têm que ser aumentados. Tá bom. Então eu estou mostrando uma classe desacreditada por causa de suas atuações, por causa de suas ações. Então, isso também acontece no meio evangélico. Há coisas que acontecem. Há pontos que há pessoas que nem querem saber nada do evangelho. Porque os representantes do evangelho, cristãos de um modo geral, vamos falar assim, é claro que há exceções, e principalmente seus líderes, quantos usam do evangelho para surrupiar o povo, para tirar, defraudar o povo. É um evangelho de prosperidade. Contra o pecado não se vê nada falar. Mensagens de arrependimento, não. Então nós vemos o quê? Um evangelho frouxo. Um povo voltado ao mundo. E seus líderes dizem que está tudo bem. O que querem é o povo.
porque o povo traz recursos. E para isso tem que abrir as porteiras, deixar as cercas caírem. E isso traz uma certa indignação. Isso é um escândalo para os de fora e traz indignação para aqueles que procuram, lutam para servir a Deus fielmente. É a mesma coisa. O irmão Branham, na mensagem Um Verdadeiro Sinal, ele diz que muitos nunca lerão a Bíblia. Há pessoas que nunca lerão a Bíblia. Mas eles lerão você. Eles lerão a mim. Eles lerão o que você fizer. E eles tomarão tudo como exemplos. Como exemplo. Então, jamais deixe que sua vida seja causa de escândalo ou descrédito à palavra de Deus. Você está sendo lido pelos vizinhos, pelos seus parentes, pelos seus amigos, pelos colegas de trabalho, pelo seu patrão, pelos seus empregados. E nunca devamos deixar que um descrédito aconteça através da gente para a palavra. Agora, falando como viver uma vida sem escândalo, só há uma maneira para viver uma vida sem escândalo. Qual? É viver tão perto de Deus, repetindo, é viver perto de Deus, de maneira que ninguém possa apontar o dedo e dizer, ele é um hipócrita, ele é um falso, ele tropeçou. Muita gente deixa de crer no Evangelho, de seguir o Evangelho, por causa do mau testemunho daqueles que professam ser evangélicos. Estão metidos na política, estão metidos em escândalos terríveis. Agora, somos responsáveis pelo que fazemos e pelo que falamos. Agora, não somos ninguém, você não é responsável pelo que falam de você. Você é responsável pelo que você fala e pelo que você faz. Não é certo? Por isso, as nossas vidas devem ser transparentes. O que é transparente? Olha de um lado e vê do outro. Não tem nada a esconder. É como um vidro, né? Uma casa de vidro. Não tem nada a esconder. Você é livre dos motivos de tropeços, de escândalos. E é o nosso dever, de não participar, de não alimentar, de não divulgar escândalo. Vou repetir, é o nosso dever de não alimentar, de não passar aquilo para frente, divulgar,
e participar de escândalos. Esse é o cuidado cristão. Esse é o teu, é o nosso cuidado. Se alguém não tem cuidado, deixa ele se ajeitar com Cristo, porque Jesus disse: ai por quem vem os escândalos. Ai. E Jesus dirá em Mateus 7, naquele dia, ele diz: muitos naquele dia me dirão: profetizamos em teu nome, curamos enfermos, fizemos prodígios e maravilhas, nos festejamos em tua presença. Quer dizer, o Senhor estava tão presente ali em nosso meio, que o povo dançou no Espírito, gritou, chorou, glorificou. Jesus dirá abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, viveram promovendo escândalo, porque nunca vos conheci. E Jesus disse que não será poucos, mas muitos naquele dia. E há muitos homens que se escondem atrás dos seus dons, dons que Deus lhes deu abertamente. Conforme o Salmo 68, 18, aonde diz: ele levou o cativo cativeiro, deu dons aos homens e até para os rebeldes. Quer dizer, pode a pessoa profetizar vivendo uma vida impura, de adultério, de mentira, de suspeita? Sim. Não devemos confiar em uma pessoa só por ela ter dons. Você tem que olhar a vida dessa pessoa, o testemunho dessa pessoa. Porque o seu testemunho fala mais alto do que suas próprias palavras. E Deus é aquele que conhece, não como nós conhecemos externamente. Deus conhece o que passa lá no íntimo, lá no coração, na alma, no espírito dessa pessoa. Deus vê como aquela pessoa encara, vamos dizer, aquela mulher seminua. Deus conhece todas as coisas. Então, como eu disse, as nossas vidas devem ser transparentes em tudo. Agora, como podemos evitar escândalo? Porque essa é a preocupação. É a preocupação do crente. É não ser uma pedra de tropeço. E eu tenho procurado falar para vocês aquilo que precisamos para caminhar. Você não precisa conhecer os mistérios da Bíblia, conhecer a Bíblia de cor, conhecer a mensagem e ter suas fantasias doutrinárias para poder ir no arrebatamento. Mas eu digo a você que nada disso porá ninguém no arrebatamento, mas a falta de uma conversão profunda, sincera, real, pode desclassificar qualquer um para o arrebatamento. Então devemos preocupar com o nosso testemunho, devemos preocupar para não sermos, como é o título, para evitar ser um promotor de tropeço, de escândalos. Porque Jesus disse: ai quem fizer um destes pequeninos tropeçar. Ser o causador da perca de alguém.
terá que responder naquele dia diante do Senhor. Você já tem promovido escândalo, afastado pessoas, enfraquecido pessoas com mau testemunho? Uma coisa eu te aconselho: vá em busca dessas pessoas e manifeste, diga que você não foi correta. Mas que agora você encontrou realmente a Cristo. Que você está convertido de verdade. E convida aquela pessoa para retornar. É a única coisa que se pode fazer se isso tem acontecido. Todos nós erramos, temos falha, mas uma coisa é certa: temos que arrepender e acertar. Como nos diz as Escrituras, aquele que confessa e deixa, não confessar e continuar, como um porco com a cara na lama. Mas quem confessa e deixa, não é confessar para si mesmo, é confessar para quem você escandalizou. Confessar os seus pecados contra quem você pecou. É engatar, vamos dizer, uma marcha ré no carro. Sempre como eu digo, pode um carro ele ser uma Ferrari, um carrão, um Porsche, eu sei lá que tipo de carro por aí, que custa milhões ou milhares de reais. Se ele não tiver uma marcha ré, a marcha ré basta ser uma, é lenta. Não precisa a segunda marcha ré, terceira, quarta, não. Basta uma. Se esse Porsche entrar em um caminho e não tiver marcha ré para sair, não der a marcha ré, entrou numa coisa errada, olha, esse crentão vai apodrecer, enferrujar, se acabar ali. Não importa dizer eu fui isso, eu fui aquilo, eu fui isso, eu fui aquilo. Deus não nos dá méritos, disse Deus ao irmão Brana, por nossos bons propósitos e nem pela nossa vida pregressa. Como nos diz as Escrituras, se um santo ele se desviar e não se arrepender, vai morrer no seu pecado e será esquecido tudo o que ele viveu de certo. Também se o ímpio se converter, será esquecido todo o seu mundo de perversão. Então Deus é já, é agora. Não é ontem, nem será amanhã, é agora. Como que você está diante de Deus? Então vamos olhar aqui vamos ver algumas 10 práticas para evitar ser um promotor de escândalo. Primeira coisa, vamos procurar ser rápido, né? E às vezes comigo não tem muita rapidez. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você fala.
A Bíblia nos fala que palavras é como uma flecha atirada. Não tem como voltar. Então, procure falar apenas aquilo que edifica, aquilo que promove paz. O irmão Branham nos diz, se você não pode dizer algo bom, então não diga nada do seu irmão. Fala isso na mensagem ao sinal. Então, primeiro passo, cuidado com o que você fala. Há pessoas que têm a facilidade de falar, de julgar. Fala até pelas orelhas. Mas Jesus diz que toda palavra ociosa um dia terá que prestar contas. Oh Deus, eu não dou conta de segurar-me. Davi disse, Senhor, ponham guarda na porta da minha boca. O que faz um guarda? Vigia, protege. Me faça relembrar, pensar antes de falar. Porque há coisas, palavras machucam, palavras ferem, palavras matam, palavras da vida, dá ânimo. Palavras é um instrumento, é cura, mas é morte, é veneno. E Tiago diz que quem controla a língua é perfeito, não quem fala língua estranha. Então, cuidado com o que fala. Não é tudo que se ouve que deva passar à frente. E hoje, pelas comunicações, é tão fácil, né? Ficar fofocando. Não seja você um fofoqueiro, uma fofoqueira. Passar adiante em verdades. Mesmo sendo verdade, tem que ver se aquilo edifica ou não. Quanto mais ser encontrado como um mentiroso, uma mentirosa, passando coisas que não são corretas. Não se una a mentirosos. Não seja um mentiroso secundário, porque tem o primeiro, mas olha o outro. O segundo é o que passa adiante. Então, cuida com o que você fala. Preocupe com a sua vida. Preocupe com o seu rebanho, aqueles que Deus te deu, seus filhos. Deixe uma boa marca, um bom rastro, um bom testemunho lá no seu trabalho. Por onde você andar, procure viver realmente o Evangelho. Então, primeiro passo, cuidado com o que você fala. Isso poderia ser só nisso uma escola, né? Procure viver segundo passo, segundo item. Procure viver uma vida íntegra em público, lá fora, né? E em particular. Aqui e lá. Não é aqui que se vive. É fácil ser luz no meio de luz. Mas você tem que viver lá fora. Vós sois a luz do mundo. Vocês são o tempero, é o sal. Certa vez eu perguntei a um amigo,
aí do estrangeiro, porque você vai ali, as mulheres muito bem vestidas. E eu perguntei a ele, porque uma vez eu ouvi ele dizer que nunca viu gente que veste tão mal como as irmãs do Brasil. Eu perguntei, como é que o senhor faz para vestir bem as irmãs? É claro que não é todas. Algumas, né? Sempre tem algumas. Sabe o que ele me respondeu? Ele disse bem assim, sinceramente, muitas delas, várias delas, quando você encontra lá no centro da cidade, nem parece que são cristãs, mal vestidas. Eu fiquei surpreso com a sinceridade deste pastor. Quando, na verdade, você tem que ser aqui dentro o que você é lá fora, e o que você é lá fora, aqui dentro. Não é 2 guarda-roupas. Para sair tem que se pintar, rebocar. Você não é uma filha de Jezabel. Então, veja, viva uma vida íntegra diante das pessoas lá fora e em particular, quer dizer, em casa, no seu trabalho. Você consegue, você tem crédito para testemunhar de Cristo para as vizinhas, para os vizinhos, para os colegas de trabalho? Ou você participa de todas as suas piadas e coisas erradas ali? Não perca o crédito. Viva acima de toda esta lama. Procure ser a mesma pessoa em casa, na igreja, no trabalho, no público. Seja a mesma pessoa. Não seja uma coisa aqui, outra ali, outra acolá. Agora, você é a mesma pessoa ou não? Hoje teremos Santa Ceia. Examine-se, pois, homem a si mesmo. Vamos começar desde já. Então, evite comportamentos que possa ser mal interpretados. Procure cuidar da sua conduta. Mesmo quando você não tem ninguém por perto. Você está em uma região, em um outro país, em um outro lugar que ninguém te conhece, mas o teu comportamento é diante de Deus. Amém? É isto. Não ter um comportamento diferente, leviano. Porque chegou ali, e aonde mais erramos, mais se erra, sabe aonde? É nos lazeres. Ali se solta, ali se veste de qualquer maneira. Muitos, né? Claro que sempre há exceções. Uma festa no meio dos familiares, um casamento, se portar indevidamente. Ora, gente, o que se deve fazer é: eu não me portei como deveria se portar.
eu errei, e aceitar o julgamento de sua própria consciência. Porque Deus não deixa um cristão fazer coisa errada sem que a sua consciência lhe condene, lhe julgue. Deus não permite. Então procure ser a mesma pessoa, o mesmo crente, a mesma crente. Procure se comportar diante de Deus e diante dos homens, porque Deus está vendo tudo. Então, uma vida íntegra é o segundo item, em público e em particular. E em terceiro, para que não seja um motivo de escândalo, nunca você deva participar, ninguém, um crente não deve participar de negócios duvidosos. De negócios duvidosos, espúrios, aquilo que se chama jeitinho de brasileiro, aonde há mentiras, aonde se omite a verdade. Quer ver? Por mais que você possa ter prejuízo, mas seja sincero. Vai fazer o negócio, não venda gato ensacado para ninguém. Não faça isto. Escolha o caminho da honestidade, mesmo que isto lhe custe um preço. Não seja tomado por ganância, por dinheiro, por posição. Irmãos, este é o evangelho que eu creio. Este é o evangelho que sempre pregamos. Quarto item. Cuide do seu testemunho. Como falamos aqui, o irmão Brana diz, há pessoas que nunca lerão a Bíblia, mas eles lerão a sua vida. Alguém está te olhando. E quantas pessoas vieram para o Evangelho por causa do bom testemunho? Eu já ouvi muito disso. Não, eu vim porque eu vi realmente um convertido. E quantos não vieram e nunca virão ao Evangelho por causa de mau testemunho? E Jesus disse, ai daqueles que fizeram desses pequeninos tropeçarem. Você quer responder por almas perdidas, que se perderão, melhor falando, por causa do teu mau testemunho, por causa do teu falatório, por causa de suas atitudes egoístas? Então, um cristão, ele deve manter um padrão cristão em suas palavras, em suas atitudes, em seus trabalhos, em seus negócios, em suas vestimentas. Não escuta amém? Em suas vestimentas. Então, cuide do seu testemunho. Quando uma pessoa, eu sempre tenho dito, muitos tomam fraquezas de outras pessoas, vêm na igreja, não para adorar, mas para ver falhas. E o irmão Brana diz assim, se você veio ver falhas, o diabo vai te mostrar. Pessoas que
para justificar seu paradismo, estão parados. Como disse o pastor Daniel, não há ninguém parado, é como está subindo uma canoa, de canoa, rio acima. Se para de remar, automaticamente vai descendo. E o diabo põe vergonha na pessoa. É a primeira coisa que acontece. É envergonhar a pessoa de retornar, de buscar o caminho outra vez. Então o diabo traz essas coisas. E o que acontece é que fica olhando falha de outros para justificar as suas. Eu estou lá na igreja, tem gente que faz isso, faz aquilo outro, isso, aquilo. Eu penso que um cristão, ele não está procurando ver falhas. Ele ou ela está procurando ver exemplos que o anima a copiar. Amém? Então, quando se vê a pessoa justificando isso aqui, isso ali, aquilo, gente, um dia você vai chegar diante de Deus, vamos ver se suas justificações vai passar. Vamos ver se vai passar. Por isso que é melhor antes se corrigir. Aqui. Agora, eu sei que essas coisas não agradam a muitos que estão nessa situação. Mas pare de ficar olhando, julgando. Quando você julga alguém, você está julgando a você mesmo. Fulano faz isso, quer dizer, eu não faço. E Deus te julga dentro daquilo que você julga. E todo pregador é provado nas suas próprias pregações, o que ele ensina. Deus permite você comprovar se o ensino é verdadeiro em ti ou não. Então, esse é o quarto item. Cuide do seu testemunho. E o quinto evite discussões e contendas, como disse Paula, que mais causa escândalo do que edificação. Evite contendas. Eu soube de alguns colegas indo aí em certos ambientes que só vive de discussões, contendas. Foi lá discutir trindade, foi lá discutir batismo, foi lá discutir a semente da serpente. E o que aconteceu? Eu falei a verdade. Adianta você falar a verdade para quem não crê na Bíblia? Para quem não crê na verdade? Às vezes insistimos com ímpios, com pessoas chamadas crentes. Está na palavra, está na palavra. Irmãos, a palavra só tem valor para quem crê nela. Quem não crê não está nem aí. Então vão lá, como diz a Bíblia, segura em orelha de cachorro. Termina depois da discurso, aquilo tudo, e milhares de pessoas assistindo, muitos gostam. Para mim, um pastor que vai nisso, ele quer ibope, quer ser visto, quer ser conhecido. Depois eles tiram um pedaço aí ali, acolá, e começa a blasfemar, começa a chutar. Jesus disse, não jogue pérolas a porcos, porque eles vão pisar e depois vai voltar contra você. Então há certas coisas que o melhor é parar do que insistir com aquela pessoa.
fazer ela pecar mais ainda. Nunca entra em discussões e contendas. Por isso, vamos fugir dos debates. É isso que você vai ver nas mensagens e no exemplo do irmão Branham. Fuja de debates, principalmente de temas que causam divisões. Não adianta discutir pontos de vistas, ismos. Discutir com essas pessoas, tentar convencê-las. O dia que elas vierem e dizer, eu quero ver bem isso aqui, você pode me ajudar? Como é que você vê? E aquela pessoa estiver receptível, aí você pode conversar amorosamente com ela. Agora entrar naquele espírito de bate-boca, bate parágrafo para cá, parágrafo para lá, Bíblia para cá, Bíblia para lá. Vamos olhar o resultado, o que dá isso? É como disse Paulo, que isso promove mais escândalos para aqueles de fora, aqueles que estão vendo, assistindo. Dá mais escândalo. E qual o nosso tema? Busque não ser você um promotor de escândalo. Vamos procurar fazer dentro daquilo que é correto. Antes de estar debatendo, procure um diálogo. Desde que esse diálogo seja respeitoso, procure esse diálogo respeitoso, procure a reconciliação cristã. Mas não entre em bate-boca. E há tanto bate-boca dentro das casas, marido e mulher, pais e filhos, que até uma vergonha, os vizinhos estão escutando. Os vizinhos estão lendo a Bíblia em você. Outra coisa que tem causado muito escândalo, pessoas não estão sabendo como usar as redes sociais. Tem sido mais um meio como fofocas. Vou curtir fulano, para quê? Para ver o que está errado? Para falar dela, para falar dele? Aprenda a usar os meios de uma maneira certa. Lembra que toda invenção humana, ela tem os dois lados, o bem e o mal. Usa o lado correto. Procure não compartilhar. Não curta. Nem mesmo comente postagens que promovam escândalos, fofocas, brigas. Não exponham os problemas alheios. Não exponha. Na mensagem Pondo-nos ao lado de Cristo, o profeta diz que a atitude de um verdadeiro cristão é esconder as fraquezas do seu irmão. Porque há fraquezas e há pecado. Quando é pecado, é uma atitude. Quando é uma fraqueza, é outra. É humana. E todos nós somos humanos. Todos nós temos nossos pontos débeis. Agora, pecado é incredulidade. É incredulidade.
use as redes sociais de uma maneira correta. E que você não pense, eu tenho tantos seguidores. Como é que chama essa gente que busca promover, influenciadores, né? Eu tenho tantos seguidores. Nada, a pessoa olhou ali, mas você está influenciando ela? E quantos expõem, olha bem, fotos. Quem olha ali até nem parece uma crente. Nem parece uma cristã. Nem parece um cristão com seu cálice de bebida. Nem parece. Você está promovendo escândalo. E ai daqueles, disse Jesus, que fizer tropeção dos pequeninos. Você está colocando tropeço no evangelho, tropeço no caminho de muitos. Então, pastor, o que eu devo fazer com essas redes? Ora, use elas para edificar, para testemunhar. Use elas para abençoar a outros. Não faça um mau uso delas. Coisas difíceis, né? Eu sei que eu estou falando nessa manhã de coisas difíceis. Se você não é pego em uma coisa, é pego em outra. Mas você está lutando para dar o seu melhor? Diga para Jesus, Deus, me ajude a vencer isso. Me ajude a vencer aquilo. Me ajude a controlar minha língua. Me ajude a controlar meu olhar. Meus pensamentos, Senhor, santifica-os, que eles sejam mais puros. Sétimo ponto, vamos falar sobre a confidelidade e discrição. Ser uma pessoa discreta, não querer aparecer, né? Se há uma coisa que um pastor ele tem que ser, é uma pessoa de confiança. Os membros vêm ali, ele tem isso. Entende? Já tem a confiança. Agora, vai você gostar de ver esse pastor pegar os seus problemas e jogar do púlpito? Isso tira todo o crédito desse homem. Certa vez, chegando numa cidade, longe daqui, uns irmãos queridos, uma irmã disse, olha, os nossos problemas aqui, nós se viramos para resolver entre nós mesmos. Porque fala para o pastor, a gente tem notícia depois, lá onde ele mora, uma cidade longe, igreja, né? Ele expõe tudo abertamente. Quantas vezes, pastor Daniel, por certo isso acontece contigo, o pastor está pregando, quando vai falar uma coisa, vê aquele irmão, e ele hesita em não falar, para que aquele irmão não pense, está me expondo. Você sabe disso, não é certo? Enquanto há outros que pegam aquilo como um tema de mensagem. Irmão, querido, ministro, você vai acabar com o teu povo. Você vai acabar com o teu crédito. A confiança vai fugir de ti. Não é por ter um nome, um título de pastor.
Se não souber conservar, se escapa entre os dedos. Então não exponha problemas, segredos, ou mesmo a luta de outras pessoas. Quando você sabe, olha bem, preste atenção, irmãos, isso é mais, eu prefiro ouvir isso do que ouvir tanta explicação, 7 trovões, terceira puxada, bababá, bababá. Eu prefiro isso, porque isso nos mostra o caminho que devemos andar. E isto é o que nos irá pôr no arrebatamento. Quando você souber de problemas dos seus irmãos, você deva orar e deva oferecer ajuda. Não sair dali e ventilar pelo mundo afora e depois ir lá. Não. Primeiro Jesus diz, vá a teu irmão. Se ele pecar contra ti, vá a ele, vá a ela. Dialogam e o caso morre ali e todo acerto, todo perdão tem que ser feito mediante o sangue de Cristo. E que ninguém nunca vai lá como coveiro arrancar coisas velhas que já foram acertadas entre o marido e a mulher. Às vezes o marido tem que dizer, mulher, por favor, eu já lhe pedi desculpa, perdão. E você fica com raiva e traz tudo à tona? Bem, acontece com ele também, né? Respeite, por favor, o sangue de Cristo. Se tiveram alguma divergência de momento, é aquilo, mas não se apoiem nas coisas que já foram acertadas. Não abra velhas feridas, cicatrizes. Não faça isso. Você vai trazer escândalo, enfraquecimento. Então, nunca divulgue ou nunca use das dificuldades, dos problemas de alguém contra aquela pessoa. 8º tópico. Vamos falar de perdão e reconciliação. Se você foi ofendido, ofendida, ou se você viu alguém errar, procure perdoar. Lembra da oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Depois da oração, Jesus disse, se vocês não perdoar, também o vosso Pai não vos perdoará. Você pode orar o Pai Nosso? Ou não? Então, procure perdoar. Converse em particular com aquela pessoa. Não divulgue isso. Vocês já observaram que jornalista só procura coisa podre para falar? Parece que é o espírito do jornalismo. Nunca fala o que é bom, é pouca coisa, mas o que é mortes, acidentes e isso e aquilo, escândalo, parece uma tropa de urubu em carniça. Não seja você um urubu. O urubu fêmea é? Ou fala urubua? Não, acho que é urubu fêmea. Nono ponto, para que você não seja, para que ninguém seja, vamos dizer, motivo
não venha a ser um motivo de escândalo. Você tem que cuidar, tenha cuidado com os boatos, com as acusações. Vou repetir, tenha cuidado com os boatos. Sempre há boatos. Boatos a respeito daquela família, boatos a respeito daquele irmão, daquela irmã, disso, daquilo, boatos a respeito do ministério. Cuidado com os boatos, cuidado com as acusações. Você nunca deveria, ninguém deveria participar, compartilhar de informações incertas. Ah, mas fulano me falou, fulano não mente. Mas fulano ouviu de quem? Aquele de quem? Ouviu de quem mais? O outro de quem mais? Garanto que a história foi mudada de curso. Eu recordo certa vez na escola, não tinha aula, veio alguém ali para ficar conosco. E era já no secundário. E o professor falou sobre isto, que nunca um caso permanece igual como começou. Sempre vão acrescentando, quem ouve acrescenta um punhadinho mais, outro mais, e vira o que o diabo gosta. Daí ele deu um exemplo, mandou-nos uns 5 para fora, inclusive fui eu, e ele contou uma historinha ali para os demais alunos dentro da classe. Indicou um aluno para que repetisse, para o primeiro que fosse chamado, e eu fui chamado, e ele procurou falar aquilo que o professor falou. E eu teria que participar para o outro que haveria de ser chamado. Era 5, né? Eu procurei ser fiel a cada palavra. E assim por diante. Um foi falando para o outro. Daí ele disse, aqui não houve muito desvio. Não foi muito. Mas lá na faculdade, apareceu tanta coisa, que haveria uma festa na casa do diretor e que todos estavam convidados, toda a faculdade. Olha, cada um acrescenta um punhado. Quando a gente ouve as coisas, você tem que perguntar, será que eu posso ajudar? Tem coisa que é melhor você nem ouvir. É como disse o irmão Branda na mensagem, a maior batalha jamais pelejada. O diabo quer marcar em você as falhas de outro. Mesmo que você sabe que não é verdade, você não crê. Mas quando você vê aquela pessoa, ali está aquela marca. Ali está o que disse o profeta, o diabo quer te marcar com as falhas de outros. E consegue? Com muitos consegue. Então, melhor isso edifica, isso a constrói. Oh, não. Eu fiquei sabendo de algo ali que parece que encontrou uma mina de ouro, né? O melhor que você faz é o seguinte, seja sincero com essa pessoa e ajude ela, mesmo que na hora ela feche a cara, ele feche a cara, eu não quero ouvir fofoca. Eu não quero saber disso. Isso que você quer me contar vai me ajudar? Vai me edificar? Então, se não edifica, por favor, eu não quero saber.
Eu penso que muitas vezes somos muito educados com as coisas erradas. Então, cuidado com os boatos, cuidado com as acusações. Então, mesmo que uma acusação seja certa, for verdadeira, você tem que pensar se é necessário você falar. Se alguém, Jesus ensina, se alguém pecar contra ti, você tem que ir a essa pessoa e repreendê-la. Converse com ela. Vá direto àquela pessoa, pergunte, converse, mas em um tom cristão, sempre com o intuito de ajudar a pessoa. Então, não quer ser motivo de escândalo? Então não tome parte em escândalos. Não tome parte, fique fora. Fique de fora. Jamais fale mal. Se você não pode dizer algo bom, então não diga nada, disse o profeta. Ó, irmãos, isso mata a igreja. Essas conversaiadas, fofocaiadas. Esses dias eu vi o pastor Daniel pregando contra isto. E eu gostei. Porque é um ensino para pôr em prática. Fuja dessas coisas. Está bem? E o 10º e último ponto, vamos falar, é sobre a humildade e a prontidão para se retratar. Isso mostra o quê? Maturidade. A pessoa ter humildade, se retrata, eu errei. Mostra uma maturidade cristã. E isso, irmãos, esses pequenos erros, lembre que eles podem se transformar, e o diabo é um fermentador disso, em grandes escândalos. Então, aquele foguinho está começando, vai lá, acerta, conserta, apaga aquilo. Que diz Tiago que um palito de fósforo incendeia uma mata grande. Mata de árvores centenárias. Então, e a língua é o que faz isso. Então, se você errar, esteja pronto para se retratar, pedir desculpas. Uma pessoa, ela nunca se diminui ao pedir desculpas, pedir perdão. Certa vez o irmão Branham, ele disse: eu menti e fiz minha mulher mentir. Estava tendo aquela questão dos impostos e os advogados estavam me pressionando. E quando eu vim de uma audiência com eles, eles me pressionaram. Vocês conhecem a história. E o telefone tocou. A minha esposa atendeu, pôs a mão e disse: é eles. E eu disse: eu não aguento mais, eu não suporto, estou ficando louco com essas pressões. Diga para eles que eu não estou em casa. E o irmão Branham disse que ele correu para de trás da casa para não ouvir a mulher mentir. Daí, depois, ele foi orar por uma pessoa que estava no hotel, trouxe o filho, e quando ele foi orar, o coração dele condenou: você não é digno de orar por essa criança. O irmão Branham era tão sincero, simples, sincero. Às vezes a gente sempre olha uma pessoa falando das suas
vantagens da sua grandeza, mas o irmão Brana, ele mostrava os seus lados. Ele disse que ele disse para aquele pai, falou: meu senhor, eu não sou digno de orar pelo seu filho, eu cometi uma mentira e primeiro eu tenho que consertá-la. Que susto aquele homem tomou, né? Sempre o ser humano procura empurrar para debaixo do tapete as suas sujeiras. Fala das coisas grandes, mas não fala das suas porcarias. E o irmão Brana diz que foi até o advogado. Chegou ali e disse: olha, eu quero lhe pedir perdão, desculpa. Quando você telefonou, eu estava em casa e disse para minha mulher não dizer que eu não estava e eu corri para de trás da casa para não ouvir. Com essas palavras ele falou para o advogado. Será que a gente repara as coisas com tanta sinceridade? Aí está um exemplo de nosso pastor desta era, o profeta desta era. E o advogado veio, colocou a mão sobre o ombro do irmão Brana e disse: irmão Brana, eu sempre confiei em ti, e muito mais agora de um homem que está se consertando. Quer dizer, você aumentou a minha confiança em ti. Quando consertamos nossas práticas erradas, nós não diminuímos coisa nenhuma. Não diminuímos. Eu já contei para vocês, mas vou contar uma coisa que uma vez eu fiz. Estava todo mundo na festa, meninada, né? Tinha uma escadinha de criança. E foram fazer pizza. A mulher foi fazer pizza. E eu falei: eu vou montar as pizzas. Então coloquei ali, fui montando, e os meninos perto, e sabe, a festa em casa. E sei lá, uma observação que foi feita, e as coisas já meio arrepiadas às vezes dentro de casa, né? E a mulher falou uma coisa por nada. Mas a gente já estava entalado com tanta coisinha, né? Eu peguei: você se mete em tudo. Eu peguei, eu lembro, eu meti o dedo assim naquela massa, aquele recheio. Desmontei tudo e joguei de volta, levantei e fui tomar banho. Fui para o quarto, fui deitar. Depois só perguntou: foi certo o que você fez? Também, você me incomoda o tempo todo. Vocês sabem que isso aí é por aí, né? No outro dia, sempre eu tive o culto doméstico com meus filhos. Eu sentava a cabeça da mesa, lá ao lado, e a fiarada rodeava a mesona, porque era muito, né? E ainda tínhamos mais 2 meninas em casa que criávamos. Nesse instante, na hora de fazer o culto, e aí? Antes de ler, antes de qualquer coisa, orar, cantar, eu olhei para meus filhos e eu disse: vocês viram o que o papai fez ontem à noite? Eles olharam assim. Pois é, o papai quer dizer que eu estou errado, que eu errei. Eu não devia ter feito estas coisas. Desculpe por eu ter agido assim. Eu não me diminuí diante dos meus filhos. Pelo contrário, quando a gente conserta, a gente cresce a confiança. Uma pessoa que vem consertar a sua vida, venha com sinceridade no escritório, ela não diminui. Ela não diminui. A minha confiança aumenta nela. Então, irmãos,
nós temos que ter a humildade. A humildade e estar disposto a se retratar. O que isso é? Isso mostra uma maturidade cristã. E isso, pequenos erros, que amanhã poderia virar grandes escândalos, são eliminados, né? Então, terminando, eu quero dizer, evitar escândalos é você ser prudente com suas palavras, com suas atitudes, com suas escolhas. Viva para glorificar Jesus Cristo em tudo. Vale a pena ser cuidadoso? Sim, vale a pena ser cuidadoso, ser amoroso, ser íntegro em todas as situações. Ah, pastor, eu não dou conta de tudo que o senhor falou, eu sei que é certo. Ninguém dá conta de ser um cristão. Mas se submetermos a Deus, pedirmos a Deus força, graça, que Ele nos dê a disposição para fazer tudo o que é certo, que nos ajude a evitar o que deve ser evitado. É claro que Ele não vai virar o rosto, não vai fechar a mão. Pensa se você tem um filho arteiro e ele chegasse para você e dissesse: mãe, eu te amo. Me ajude a superar essas minhas besteiras, minhas fraquezas. Eu tenho sido respondão, me ajude, mãe. Se você pudesse, você faria o quê? Mudaria. Você não pode, mas Deus pode. Mas você iria buscar um meio para poder ajudá-lo. São coisas que chegam diante de Deus, pedidos, súplicas tão nobres, tão maravilhosas. E Deus tem prazer em nos ajudar. Fiquemos de pé.